E aí galera, como eu disse, eu sempre vou trazer vídeos aqui novos no canal, né? Falando um pouquinho aqui do cotidiano do Manaus e também dos outros clubes ali da Série D, né? Que tem o São Raimundo e também do Amazonas na Série D, né? Como eu disse. Mas, bora falar um pouquinho aqui do adversário do Manaus na primeira rodada da Série C, né? Que é o Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas já é um pouco conhecido aí do Manaus, né? A gente chegou a enfrentar o Brasil de Pelotas na Copa do Brasil, né, em 2020. Foi na época da grande vitória do Manaus, né, sobre o Curitiba por 1-0 aqui em Manaus, né, que foi quando o Manaus conseguiu esse grande feito, né, que foi muito noticiado aí pelo Brasil afora, quando o Manaus eliminou o Curitiba da Copa do Brasil. Na rodada seguinte, o Manaus enfrentou o Brasil de Pelotas, né, e acabou sendo eliminado lá em Pelotas, né, que é lá no Rio Grande do Sul. Mas aí já é passado, né? Nessa época o Brasil de Pelotas ele jogava na Série B, né? Hoje o Brasil de Pelotas foi rebaixado, tá na Série C agora, né? E vai ser o nosso primeiro adversário da primeira rodada, né? O Brasil de Pelotas ele sofre uma punição, né? Que o time não vai poder ter público no seu jogo, né? Então assim, o Brasil de Pelotas vai sofrer com isso daí, né? Sem a ausência de público, não vai haver tanta pressão ali, né? Como tem normalmente ali nos jogos, cheio de torcida ali pressionando o tempo todo. Então isso pode ser até um pouco de vantagem para o Manaus, né? Mas o Manaus ele também tem uma punição, né, de mando de campo contra o Remo, né? Como eu chego a falar em alguns outros vídeos aqui. Então o Manaus também vai sofrer isso uma hora, né? Que é na segunda rodada já contra o Remo. Mas bora falar um pouquinho do Brasil de Pelotas, né? Pelo que eu vi do Brasil de Pelotas, né, a gente consegue observar algumas coisas interessantes, né? Eles foram semifinalistas do Campeonato Gaúcho, né? Eles só perderam lá na semifinal pro Ipiranga, né? O Ipiranga aí que também vai estar na Série C e chegou à final do Campeonato Gaúcho, né? Mas bora falar do Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas ele acabou perdendo lá por 3-1 do Ipiranga, né? Foi um jogo assim que teve bastante gols ali, mas a gente observa alguns pontos interessantes, né? Na defesa eles têm um grande goleiro chamado Marcelo, né? Então assim, normalmente eu vi alguns melhores momentos assim, eu vejo que esse goleiro normalmente você faz mais gol nele em deslocamento, assim, quando ele precisa se deslocar muito, acaba levando gol. Por exemplo, jogadas aéreas ali, ou então chutes assim mais no canto assim, ele é um bom goleiro. Não bobei com esse Marcelo aí, ele parece ser grande goleiro, não costuma falhar muito. Se você chutar em cima dele fraco, forte, ele consegue pegar, esbarrar, ou então próximo dele ele também consegue tirar. Então assim, é um ponto que tem que ser destacado, esse grande goleiro do Brasil de Pelotas, né? Então, galera, como eu acabei de falar do Marcelo, né, que ele foi um grande goleiro no Brasil de Pelotas durante o Campeonato Gaúcho, eu verifiquei as informações aqui que ele foi emprestado por Fortaleza. Durante a gravação eu não observei esse ponto, mas apenas para corrigir essa informação, tá bom? Então, assim, o Marcelo a gente não vai ver ele jogando contra o Manaus, o que pode ser uma coisa boa, considerando como ele era um grande goleiro, né? Mas apenas corrigindo essa informação aí para não ter nenhum problema depois, tá bom? Então, é isso aí, ele foi emprestado para o Fortaleza. Então, assim, na defesa eu também vejo alguns pontos negativos deles também. Eu vejo assim, muitas falhas de defesa assim, na zaga. Vejo eles errando, deixando espaço, ou então até rebatendo a bola e deixando que o time adversário acabe pegando novamente. Pelo menos eu cheguei a ver isso bastante. Então, assim, talvez se pressionar mais, o Manaus conseguiria, quem sabe, uma brecha ali na defesa deles, pelo que eu observei no Campeonato Gaúcho, né? Tinha essas falhas aí. Também nas laterais eles sofrem muito ataque de lateral. Pelo menos boa parte dos gols que eles levaram vieram de uma lateral. Veio o cara vindo pela lateral, jogou lá no meio de campo, então pressionou um pouco ali, cruzou. Então assim, lateral também é um ponto falho ali que eu observei da defesa do Brasil de Pelotas. Então assim, Manaus, se ele ficar de olho aí, prestar atenção nesses pontinhos aí, né, que é interessante, né? Ainda mais pro Manaus fazer 1, 2 gols ali, pelo menos para tentar dar uma acalmada no jogo, quem sabe, né? Mas, assim, não se engane, apesar de eles ter alguns pontos negativos ali na defesa, tirando o goleiro deles que é bom, achei o goleiro deles muito bom, o ataque deles costuma vir bastante pra cima, pressionam bastante, assim. Pelo menos assim, eles exploram bastante jogadas aéreas. Eu vi muitos gols de jogadas aéreas de cruzamentos, escanteio, pelo menos eles sempre tentam fazer algum cruzamento ali, né? De vez em quando eles acabam vindo no ataque direto. Mas boa parte dos gols deles eu vi em jogadas aéreas, né? Não sei se foi assim, acabou vindo no jogo, né? Acabou vindo ali de um cruzamento sem querer, ou então acabou cruzando ali e acabou indo pro gol. Mas normalmente cruzamentos são uma grande arma deles, né? Até tanto cruzamento alto, até cruzamento rasteiro também, né? Eles chegam ali pela lateral, fazem um cruzamento mais rasteiro e batem no gol. Então assim, o Manaus tem que ficar cuidado com essas pontas aí, né? Eles exploram essas pontas dos outros times. Chegaram a fazer gol assim contra o Grêmio levou um gol deles assim. O Ipiranga também levou, acho que um gol deles de cruzamento. Então, não, o Ipiranga foi um gol diferente. Mas
alguns times levaram esses gols de cruzamento do Brasil de Pelotas, então assim, ficar com cuidado. Chutes de falta também deles é interessante, eles têm uns bons batedores de falta, pelo menos achei interessante alguns chutes dele. Então assim, o Manaus também tem que ter cuidado com essa parte de com falta aí, não faz muita falta muito perto da área não, que pode ser um pouquinho perigoso, né? A gente tem que analisar como um todo o time do Brasil de Pelotas, né? Não é um time nada fácil, é um time bem complicado. Então assim, é a Série C, né? A gente sabe que todos os times na Série C têm os pontos positivos e pontos negativos, né? Até devido a dificuldades financeiras às vezes, né? Mas sempre tem alguém ali que acaba se destacando, né? Então assim, o Manaus tem que saber explorar isso que eu falei, né? O Brasil de Pelotas, ele gosta de deixar alguns espaços ali no meio de campo para a zaga, assim, eu observei algumas coisas assim. Mas, por mais que eles sejam assim, eles ficam em cima, eles se fecham um pouco, eu observo isso algumas vezes. Tanto que é isso que acaba deixando um buraco, às vezes, nos times dele, né? Às vezes eu vejo assim, o time indo muito pra cima assim, de um canto e acaba abrindo espaço lá na outra lateral. Isso é um exemplo, né? Isso ocorre até bastante, né? O time vai muito ali, defendendo ali pela lateral e vai abrindo um vácuo aqui na outra, né? Então assim, se tiver um lateral ofensivo que vem ali pela ponta e pega uma bola de sobra, o Manaus conseguiria, quem sabe, fazer um grande aproveitar essa oportunidade. E também vale lembrar a dificuldade do campeonato deles. Eles disputaram o campeonato gaúcho, né, que pega muitos times complicados ali, né, tem Grêmio, tem Internacional, jogaram com Ipiranga, Juventude, eles ganharam do Juventude, né, só para ter um histórico aí leve, né, eles empataram com o Grêmio e ganharam do Juventude, também perderam pro Ipiranga ali, alguns dos jogos deles, né. Então, assim, o Manaus tem que ter cuidado porque os caras foram semifinalista gaúcho, que não é nada simples, né? Não é simples. O Manaus foi campeão do Campeonato Amazonense, que foi muito complicado em determinados pontos, né? Mas o Manaus também tava faltando peças, né? Bora falar a verdade. O Manaus tava precisando de grandes peças ali no Campeonato Amazonense que estão chegando aí para a Série C, né? Tomara que encaixe logo esse time, né? Pra chegar pronto para uma Série C, né? Eu acho que o Manaus, ele conseguiria, quem sabe, um bom jogo com o Brasil de Pelotas, né? Eu acho que dá, assim, para ter um grande jogo. Se o Manaus deixar aquele meio de campo um pouquinho mais condensado, quem sabe, impedindo ali o ataque pelo meio, os laterais fechando as pontas, isso já ia matar bastante o Brasil de Pelotas, né? Porque eles exploram muito essas pontas e quando eles não conseguem, eles tentam jogar pelo meio. Pelo menos é isso que eu fico vendo nos jogos deles. O goleiro, como eu disse, né? Não fica brincando de chute fraco com o goleiro deles é esperto. E ele pula na bola mesmo, ele pula assim, bola que vai pro canto, ele pula com vontade. Então assim, tenta tirar do goleiro, né? Não fica... Principalmente jogada de cabeça. Normalmente assim, é bom jogada de cabeça assim, que não vai no meio, né? Tenta pegar na ponta, assim, indo pro lado, porque normalmente ele teve algumas dificuldades, assim, algumas jogadas assim. Também jogada em chute rasteiro, né? Como eu disse, a defesa deles falha muitas vezes. Se tiver um jogador veloz que dribla, que a gente tem bastante, né? A gente tem Vitinho, tem Thiaguinho ali, tem o Silvano também que ajuda bastante ali em alguns dribles, né? Então assim, a defesa deles costuma falhar com esses tipos de jogadores. É o que eu observei em alguns jogos, né? Eles podem ter melhorado esses defeitos, né? A gente não sabe, porque o time vai treinando, vai aprimorando e melhorando esses pontos negativos, né? Então assim, o Manaus tem que ter cuidado com essas coisas. De ataque pela lateral e quando eles não conseguem, eles tentam ir mais direto pelo meio de campo, né? Então assim, chutes de falta eles exploram também, então assim, cuidado, isso é um time chato. Como eu disse, né, o Brasil de Pelotas vai ser um time chato, assim, a gente não tem como dizer assim, se vai ser uma vitória, o Manaus vai vencer de boa, então vai dar um empate, assim, o Manaus vai perder. Não dá, eu acho que é um jogo que vai ser em campo, né, a gente vai ver como é que vão se comportar os times, porque tá tendo modificações em todos os times ali da Série C, tá tendo uma contratação aqui, uma lá, então assim, os times vão chegar já modificados e a gente vai descobrindo ao longo da Série C como é que os times vão, né. Eu espero que esse time do Manaus consiga, né? Ainda mais com o centroavante, né? O Manaus contratou bons centroavantes aí. Então, assim, o Manaus fazer jogada aérea ali é bem interessante também, né? Apesar que eles são meio complicados ali em jogada aérea. Mas, quem sabe, né? É bom para deslocar o goleiro, como eu disse. Então bora torcer muito pro Manaus amanhã, torcer que ele consiga a sua primeira vitória, porque essa Série C tá muito complicada, tem muitas surpresas aí já, né? Teve a vitória da Aparecidense sobre o Ipiranga, né, que eu tava falando agora, que era considerado um favorito nesse jogo. Então assim, é muito importante o Manaus conseguir uma vitória, 3 pontos, né? 1-0 goleada, né? Nesse primeiro jogo acho que já vale muito, o que importa é os 3 pontos. Então assim, o Manaus conseguiu seus 3 primeiros pontos, é o mais importante nesse momento, né? Como eu disse, esses aqui são alguns pontos, né, que quem sabe ajude ou não, né? Mas bora ver como é que vai ser dentro de campo. Então, lembrando amanhã, né? Amanhã o jogo vai ser às 19 horas, horário de Manaus, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, sem público, e o Manaus espera-se que ele consiga se adaptar ali
e vá pra cima e consiga a primeira vitória, né? O que a gente torce muito ali pelo Manaus. Então fiquem ligados aí no canal, que eu vou fazer a live pré-jogo ainda, né? Isso aqui só é alguns pontos que eu tô destacando aqui do Brasil de Pelotas, mas vai ter a live amanhã, umas 6 horas ali, eu acho que eu começo a live, umas 6, 5 e meia, por ali eu começo a live, e a gente vai ficar junto aí pra esperar esse jogo e depois a live pós-jogo, né? A gente discutir como é que foi esse Manaus aí, foi bem, foi mal, o que a gente pode esperar, né? Então lembrando que é amanhã, transmissão da DAZN, tá? Só pra quem não sabe, a transmissão vai ser da DAZN, então já fiquem ligados lá que vai ser lá que vai passar o jogo. Então galera, muito obrigado de novo, e compartilhem, curtem, comentem, e até a próxima aí. Muito obrigado.